O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade. Big Forte, Prata 3, Rua do Raion 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. Pessoal, estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Estamos agradecendo e muito agradecidos pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar conosco no YouTube, por você estar conosco no Instagram, no Facebook. Muito obrigado. Continue dando joinha, continue se inscrevendo, continue curtindo, no participando. Agora estamos no TikTok. Opa, TikTok também chegando, muito bacana. Obrigado mesmo. Obrigado também à nossa retaguarda técnica, ao Vinícius, à Cris, ao nosso querido Márcio. É o pessoal que você não vê, mas que são os nossos apoios, né? Além dos nossos patrocinadores. Muito obrigado. Obrigado, seu Luiz. Obrigado, seu Davi. Obrigado a todos, né? O Marcelo, o pessoal do Cicobi, a Sicredi, seu João, muito obrigado. Seu João da Cisbe e João da Casa de Móveis e Materiais para escritório. Ô, seu João Rosinelli, que daqui a pouco vai ter também lá. Seu João, vai ter novidade igual no podcast, hein? Vai vir no podcast, com cenário certeza. Novo, ele vai ter que vir aqui conversar com a gente. Ele e o Renatão, né? O filhão, favor, Renato. Né? Fantástico! Seja bem-vindo, Gabriel! Fala, Ronaldo! Tudo bem, papá? Tudo em ordem, graças a Deus. Hoje, e você? Eu tô muito feliz, porque hoje eu acho que eu vou chorar. Não, mas eu tô feliz de coisa boa. É um choro bom, porque a gente vence várias coisas específicas da vida e essa foi um dos meus maiores... Somos mais do que vencedores, com certeza. Meus maiores prêmios, né? Foi continuar tendo vida, né? E a gente hoje trouxe uma pessoa sensacional. Doutora Cláudia, muito obrigado. Conscientizar. Doutora, você é sensacional. Que saudade de você, mas saudade boa. Não quero te ver no consultório, não, tá? É saudade de te ver, só conversar com você. Mas pra ir no consultório não quero, não. Doutora Cláudia, a história tá aqui, ó. A história de vida do meu filho, um pedaço da minha história, né? Vamos fazer dar certo até dar certo. Não é um câncer que vai atrapalhar, não é um problema que vai atrapalhar. Quando a gente acredita e corre atrás, a gente faz dar certo, até dar certo. Então, você que está nos assistindo e quer um PDF, dá para dar um PDF ainda pro pessoal? Mas você tá tudo bem, hoje a gente está aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Você pode comprar o livro também. Na causa que a gente está trazendo hoje, a gente dá um livro, certo? Ajudou na causa, eu dou o PDF de graça. Pra quem ajudar, tá bom? Beleza? Então hoje eu vou apresentar. O Ronaldo vai chamar quem tá aqui hoje. Ela vai contar um pouquinho da história dela e um pouquinho do que ela faz no dia a dia, porque é lindo, cara. Eu já tô até... Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tive a oportunidade já de entrevistá-la no nosso antigo formato, né? O Empresário em Foco. É a nossa ela naquela época era a atual presidente, né? Da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Agora é gestora, né? Ela não deixou de carregar o piano, ela continua carregando o piano. Fantástico! É a Carla Eliana Bueno. Carla, seja bem-vinda agora no nosso podcast Empresário em Foco. Eu estou muito feliz de estar aqui, né?
inclusive de ver assim vocês dois, pai e filhos, nessa sintonia. Isso é lindo, viu? Eu adoro encher o saco. Isso chama a existência. Eu adoro encher o saco dele. Mas, ó, o dia que você não fizer isso, ele vai ficar bem triste. Com certeza. Então, estou muito feliz de poder estar aqui, viu? E com você nesse dia que você vai contar uma história de superação, né? E que ela sirva de inspiração para tantas outras pessoas que estejam passando aí pela mesma jornada. E quando a gente fala em câncer, já vem aquela sensação de morte, né? Daquele calafrio. A gente trabalha, inclusive você hoje trabalha, o seu pai hoje trabalha para que pessoas tenham vida. Isso mesmo. Não é isso? A gente fala aqui, cara. O podcast a gente tem uma missão no podcast. Inspirar as pessoas, seja 1%. Se eu inspirar o podcast passado no YouTube, nós atingimos a marca de 1.000 pessoas que assistiram o podcast. Mas se a gente inspirar 0,5%, uma pessoa dessas 1.000, a gente a gente bateu a nossa meta, entendeu? É lógico, a gente quer inspirar várias e várias pessoas a seguirem o seu sonho, né? E trazer conteúdo como esse de hoje, que você vai contar um pouquinho da sua história, é algo que faz parte do que eu quero fazer, né, na minha vida, pro restante da minha vida, entendeu? É isso que a gente busca aqui dentro também. Não só o empresário em foco, mas as causas em foco. Porque vários empresários ajudam, várias empresas ajudam, mas as pessoas estarem engajadas, mais pessoas engajadas com isso é algo que eu gostaria de ver ainda em vida, sabe? Aquele... mais do que já é, sabe? Já é incrível. Mas imagina, sei lá, metade da cidade engajada com isso, pessoal na rua falando sobre isso, aprendendo sobre isso. Essa é o meu sonho, né? Algo que a gente gostaria de buscar. Mas fala de você, porque senão se eu ficar falando, eu vou ficar falando o podcast inteiro. Quem que é a Carla, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Carla, quem é Carla? Quem é essa batalhadora, lutadora e vencedora, né? Porque ela também lutou e venceu, né? Olha, quem é a Carla? Hoje eu diria que a Carla é uma pessoa que exerce a sua vocação também, né? O que eu falo vocação? Acredito que quando a gente passa por algumas experiências e vivências, se elas foram boas, eu digo assim que a gente tem que multiplicar para mais 10. Se elas não foram tão boas, quais são as lições aprendidas disso e o que é que você faz com isso para que o outro não passe pelas mesmas coisas? E quando você toma algumas decisões na vida e se coloca à disposição, por exemplo, no meu caso, que eu me coloquei na posição de amar e servir, você pede para que a sua força maior, né? Desculpa falar do meu Deus, né? Imagina! Meu Deus da Bíblia, Jesus e tal. Nosso podcast é aberto e você deve. Você fala assim, olha, eu gostaria de exercer a minha vocação. Então, se eu ainda não a percebi, que o Senhor me ajude a perceber. Quando você descobre a sua vocação, você vai indo, você vai, né? Então, hoje, se você está aqui também, né, usando toda essa questão de mídias, né, de marketing digital e tantas outras coisas, possivelmente você também esteja exercendo a sua vocação. E quando você exerce a sua vocação, você é íntegro, você é inteiro, né? Como dizia um grande poeta, ser tudo que você pode, né, ser inteiro sempre. Né, nada seu exagera ou exclui. Fernando Pessoa. Sensacional. Então, quem é a Carla hoje? Eu acredito, eu creio que a Carla é alguém que hoje exerce a sua vocação. E a minha vocação, ela veio de uma vivência tremenda, inclusive, de um lado profissional, né? Eu já sou aposentada aí no mundo secular. Me aposentei como analista de sistemas e gerente de projetos de uma grande instituição financeira aí, né? E isso já tem 10 anos. E também de uma vivência, a exemplo do seu pai também no coach, isso mas há 15, 20 anos atrás, mas que fez grandes melhorias em mim também como pessoa e no meu jeito de me colocar na vida, né? E também veio de uma vivência no câncer, né? Então, também passei pelo câncer por 3 vezes, tive 3 recidivas. Recidiva é quando sara, volta, sara, volta, sara, volta. E nessa jornada toda, eu pedi, assim, a Deus que me desse
oportunidades, não para fazer igual o que eu fazia antes, porque trabalhar, por exemplo, com um banco, né? Então vocês também têm um foco aí no empreendedorismo, que é maravilhoso, mas tem um lado que eu penso de empreendedor, tá? A gente já volto a falar disso, que tem uma caroninha em uma fala que você falou aí. Mas também tem um lado exaustivo, né? Então, trabalhar com bancos, prazos, as mudanças no mercado, Banco Central, medidas que têm que ser atendidas urgentemente. Então, era dias e que viravam noites e noites e noites, final de semana. Minha mãe era uma pessoa muito humilde, né, de Santa Bárbara. Ela falava assim, mas minha filha, eu não entendo o que você faz no banco, porque o banco aqui em Santa Bárbara fecha 4 horas da tarde. E eu estava lá de noite, de sábado, domingo, Semana Santa, Natal, né, implantações, migração de um banco para o outro. Era normal, né? O pessoal achar que o pessoal que trabalhava em banco trabalhava das 10, 10 ou 11. E para explicar para ela, então, depois que ela também se aposentou, ela era analfabeta, mas ela tinha um raciocínio lógico incrível, nunca teve problema com dinheiro, com mudança de moeda, nada. Eu falava assim, mãe, sabe o que eu faço? Quando a senhora vai lá e põe o seu cartão e digita essa sua senhazinha e sai o dinheiro, eu faço aquilo que faz a máquina funcionar. Aí ela falou assim, a minha filha no banco, ela que faz o dinheiro sair da máquina. Que legal! Era o jeito dela, sabe, né, dizer o que eu fazia. Muito bom. Então, a questão, né, já vou até dando umas dicas aí pro seu público e nosso público agora, né? A questão da qualidade do sono. Gente, o sono ele é essencial, porque ele faz a limpeza, a faxina do seu corpo, ele zera, né? Por isso que você acorda, você corre fazer o seu xixi, entendeu? Então, assim, o dormir restaura as forças, o dormir restaura as suas energias, o dormir restaura possivelmente até as bênçãos daquele que você pede uma proteção durante a noite, né? O comer na hora certa, então também não tinha horário de comer. À noite era festival da pizza, né? Da pizza, porque vamos pedir pizza, vamos pedir japonês, vamos pedir China, né? Fast food. Não que fast food seja tão ruim, porque existem muitos locais fast food que é a comida de uma qualidade tremenda, mas eu quero dizer aquela regularidade, a quantidade que você come de noite, principalmente, que o seu metabolismo já está um pouco... É que, na verdade, você tem que... o problema não é só a comida, como você come, né, durante o processo. Como, quanto, né? Isso. E o quanto você Mas à noite você já vai, o metabolismo já vai diminuindo. Até mesmo aí demora para fazer a digestão. Que são consideradas saudáveis, né? Se você comer demais, pode te fazer mal. Exato. Então, o equilíbrio, né? Equilíbrio, a palavra é essa, chave, bingo, equilíbrio. Então, diante desse cenário todo, né, e da cura, eu percebi algumas coisas que disso eu fiz a minha missão também, né? Que uma delas é potencializar o quê? O diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce não é frase, não é frase feita que diz que reduz assim, as complicações e ele aumenta as chances de cura, porque é como se fosse uma corrida, uma largada de corrida. Os bons sempre saem na frente, não sai? Os não muito bons ficam no meio, uns que só vão brincar, né? Na corrida lá, nem que chegue por último, importante é fazer parte. Não, você tem que estar ali na frente. É isso mesmo, é o que eu acho. No pelotão de elite, e isso o diagnóstico é extremamente importante. E eu levei 5 anos para ser diagnosticada. Eu tive um câncer na base da língua. Né? As pessoas acham que é mama, né? Sempre ficam olhando né? Acho que é mama, útero. Não, eu tive na base da língua, era uma dor de ouvido tremenda, que eu fui em vários médicos e otorrinos e você achou que você não achava o processo? Nada, tinha médico que queria aquela questão quando foi desligar nervo. Isso tem 12 anos da última quimioterapia. Né? Então, aí eu descobri, então foi uma trajetória muito longa, dinheiro, médicos, muitos médicos, neurologista, tomei garbapentina durante 6 anos praticamente para reduzir a dor. Né? Então, hoje eu trabalho muito com informações de mobilização. Então, você estava falando que seu sonho era informar.
E quando você disse que se uma pessoa entre as 1000 ter uma mudança de estilo, isso é mobilização. Uma coisa é você informar, outra coisa é você criar ações que vão mobilizar a pessoa. Mobilizar é quando ela sai de um estado atual e vai para um estado diferente, né? Esse é o papel do coach. Isso, então isso é mobilizar, fazer a pessoa sair do V0, né, da zona de conforto e prosseguir. Então, diagnóstico é uma coisa que eu trabalho bastante com as informações. Outra coisa é acesso, né? Acesso a médicos, hospitais. Você me deu um testemunho agora há pouco. A gente estava conversando aqui que quando você tratou, amigos seus não tiveram as mesmas oportunidades. Então, a gente trabalha com público de SUS, né? Eu não me queixo em algumas áreas do SUS, não, que ela é sensacional, mas às vezes o tempo, né, entre um diagnóstico e um acesso ao tratamento, isso demora um pouco, apesar que tem a lei dos 60 dias, né? Onde todo paciente diagnosticado tem que estar tratando. Mas eu acho que essa lei já é ruim. De verdade. Mas já melhorou, né? Antes não tudo tinha, bem, né? melhorou. Mas ainda é uma coisa que sempre quando eu vou conversar, que antes não tinha, agora tem, mas ainda acho ruim. 60 dias faz uma grande diferença, dependendo do que está acontecendo no corpo. Deve ser melhorada. Assim, volto naquela questão, nem é uma questão do nosso podcast hoje, Carla, mas volto naquela questão assim, ó, milhões, bilhões, trilhões de imposto. Como que eu tenho que esperar 60 dias? E às vezes acontece até mais de 60 dias. Sim, para o paciente começar a ser atendido. Então ainda eu falo isso pra você e bato na tecla. Ainda é muito ruim. Entendeu? E eu gostaria que isso que eu tô falando hoje não servisse como não tô batendo em político, mas crítica construtiva, porque eu passei por isso. Mesmo você passou por isso. Exatamente, mesmo porque ela tá do lado, tá do lado de ela lá. Tá lá. Ela tem que enfrentar tudo isso com ânimo, com alegria, porque ela está levando outras pessoas e a esperança de outras pessoas para resolver a situação delas. Então a gente tem que ter muita sabedoria nessa hora. Assim, ó, eu graças a Deus, explicando para você o que eu falei no off, vou falar um pouquinho aqui. Quando eu tive câncer, que não era meu, eu sempre tive isso comigo, só que não é meu. Você vai vir, eu vou tratar, eu vou ser curado e eu vou continuar vivendo com a minha filha, que minha filha tinha 1 aninho. E que é a minha esposa, né? Que é uma baita de uma guerreira que ficou do meu lado o tempo todo. Está do teu junto lado. com meu pai, está do meu lado, né? Mas na época, do teu lado. Junto com meu pai, com a minha mãe, a família, etc, né? Foi o que você falou. Depois eu quero que você fale, né? Que não é só você que sente, né? Não é só né? Que o jovem hoje não entende isso. Mas enfim. Dentro da Unimed, eu tratei na Unimed, eu fui diagnosticado em 1 semana, saiu o carocinho aqui, fez diagnóstico, 15 dias, o primeiro eu diagnóstico tinha o laudo, você era gordinho. Primeiro não, mas eu nem vou falar desse cara aí não, desse médico aí, nem quero falar dele. Você tá gordo, por isso que você tá assim, não tinha nada a ver com isso. Nem quero falar desse cara. Mas enfim, tem gente que trabalha certo, não vamos generalizar, entendeu? Porque é um fulano que, sei lá, talvez não tava num dia bom. Mas assim, olha só que interessante, dentro da Unimed, eu sou muito grato ao que aconteceu comigo, tá? Eu só peguei médicos bons depois desse daí, graças a Deus. Isso eu posso agradecer muito a Deus, a Jesus, que também é o meu Deus. E isso foi relevante para o que aconteceu comigo. Isso o Dr. Mauro falou. Você está começando a sua quimioterapia 20 dias depois. Vamos fechar depois eu continuo falando, porque a gente está acabando o tempo. Vamos fechar esse bloco com a finalização da Carla, né? Carla tem filhos, é casada. Finaliza aí, Carlinha. Sim, tá bom. Carlinha, finaliza assim, depois a gente volta ao assunto tá que a gente estava falando. Eu sou casada... Aníbal Margato é meu marido, meu companheiro, não tive filhos, nasci em São Paulo, mas vim para Santa Bárbara com 2 meses, né? Sou de uma família bem simples, mas que todos trabalharam muito para embutir valores nos filhos, Sim. Graças a Deus. Tive uma formação de administração de empresa e análise de sistemas.
encerrei a minha carreira, então, como gerente de tecnologia de banco, né, de um banco, e, enfim, resolvi mudar minha vida para cuidar de pessoas com câncer. Sensacional. Show de bola. Vamos fechar? Show de bola. Depois a gente volta. Eu quero concluir porque eu tenho uma pergunta. Valeu. Muitas. Bom, gente, olha, estamos fechando esse primeiro bloco aqui dentro do nosso podcast Empresário em Foco. O assunto é maravilhoso, viu? Porque você tem que fazer dar certo até dar certo. Não é um câncer que vai te parar, não é um problema que vai te parar, não é a falta de dinheiro que vai te parar. Só você pode fazer isso. Então faça dar certo até dar certo. A gente vai faturar e volta já já. O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade. Big Forte, Prata 3, Rua do Raion, 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande, 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos
de volta com o nosso programa Empresário em Foco, o podcast Empresário em Foco pela nossa RPTV, Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito, mas muito obrigado por você estar aqui conosco, ligado nesse evento maravilhoso, nesse podcast fantástico. Estamos conversando hoje com um bate-papo muito gostoso e vamos num podcast especial, né? Agora fechar esse segundo bloco. Hoje não tem empresário conectado, bloco do meio, né? Porque o tempo é para essa questão que é muito importante. Porque nós queremos valorizar esse trabalho lindo da Rede Feminina de Combate ao Câncer e incentivar as pessoas a conhecer melhor, a se conhecer melhor também, né? Porque é através da informação que muitas pessoas são curadas. Olha que fantástico, né? Quando a gente é bem informado, a gente consegue resultados antecipadamente. Isso não vale só para medicina, não. Vale para qualquer coisa, para qualquer área profissional. Carla, voltando àquele assunto que eu estava falando, né? E aí depois eu quero perguntar sobre os médicos, sobre as questões de capacitação. Mas, cara, aquilo me doeu muito. Entende? De ver o que estava acontecendo. Porque assim, ó, primeiro ponto, quando você tem câncer, não vem me dizer que... Não, você não sei, mas no meu caso, não vinha me dizer que o primeiro pensamento era que eu ia morrer. Né? Você vê isso acontecer, né? E ainda assim, né, depois você me fala qual que é o que mais mata as crianças hoje, o que acontece, o que está acontecendo, que isso ainda é um número elevado, né, dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil. Mas assim, eu pude ocorrer isso comigo, né, aconteceu isso comigo, né, eu tive esse problema. Teve o primeiro médico, quando eu me senti com falta de ar, que simplesmente olhou para mim e falou, você tá gordo, então emagrece que vai passar. Não pediu nenhum exame, não pediu nada, isso dentro de um hospital particular. Depois disso, não tenho o que reclamar, nem sei se esse médico está mais lá na Unimed. A Unimed, eu só tive pessoas que foram sensacionais. Caí com o Dr. Gustavo, lembro do nome não lembro o sobrenome, não lembro de cada um deles, tá? Caí com o Dr. Gustavo lá, quando saiu essa bolinha, cara, caí com ele lá, olha... Me arrepia falar sobre isso, porque quando eu caí com ele foi um médico sensacional. Sim, eu tive o prazer de entender que as pessoas realmente trabalham por amor. Que bom. Ele virou para mim e falou assim, olha, Gabriel, a gente vai fazer alguns exames, a voz fica até embargada. A gente vai fazer alguns exames, mas... Pra mim e pra minha esposa, fique tranquilo. Provavelmente não é nada. E se for, você vai vencer. Você vai ganhar isso aí. Mas não é nada. E aí me fez esse processo, fui fazer o primeiro exame. A enfermeira do ultrassom começou a me olhar. Não sei se ela é enfermeira, mas a técnica de ultrassom começou a me olhar com uma cara de... o que esse menino aqui com 21, 22 está fazendo aqui com esse monte de bolinha no pescoço, no peito e etc, né? Fez todo o processo aqui. Sim. E aí não me deixou sair de lá sem o diagnóstico. Ela fez a médica voltar do almoço, fazer o laudo, entregou na minha mão e falou assim, olha, por favor, se você puder hoje ou amanhã voltar com o seu médico e levar esse laudo, eu agradeço. E aí eu fui correndo no outro dia levar o laudo para o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo, automaticamente, ele não estava de plantão, foi na Unimed me acompanhar, pedir todos os processos para mim ser internado, fazer o restante dos exames e ter o diagnóstico em 15 dias. Em 25 dias, depois eu passei pelo Dr. Mauro, nasci bem, sensacional. Né, tive a oportunidade de vê-lo, infelizmente numa oportunidade ruim, que foi do meu avô, que acabou falecendo, mas cuidou muito bem do meu avô também. Isso já no hospital público. E o Dr. Mauro fez a cirurgia, tirou a bolinha, me diagnosticou, entregou para a doutora
Cláudia, né? A doutora Cláudia. Ah, essa doutora Cláudia é famosa. Ela foi sensacional e além de Jesus, além de Deus, além da força do meu pai, na força da minha esposa, eu fui curado porque Deus colocou as pessoas certas no momento certo na minha vida, né? E isso eu só tenho que agradecer. É difícil falar, é complicado falar sem chorar, sem embargar um pouquinho a voz, mas... Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes a gente reclama de uns negócios assim, um absurdo. Eu vejo as pessoas reclamando de uns negócios assim, absurdos, sabe? Eu vejo um monte de jovem usando aquele pendrive, fumando, fazendo fumaça. E esses dias eu até comentei com você no off aqui, falei que um amigo fez uma brincadeira tão idiota. Não, nem que eu tenha, né? E aí eu falei assim, cara, você não sabe o que você tá falando. Pois é. Você não sabe o quanto de gente sofre por causa disso. Gabriel, fala pra mim dos médicos. Pois é, na verdade, assim, você tá falando um monte de coisa e a minha mente tá viajando. Eu quero dizer, por favor. Então, para ser rápida, né? O câncer infantil ainda das crianças que morrem por doença, ainda é a primeira causa no Brasil. E um dos elementos para isso é que os sintomas são muito parecidos com as doenças do próprio dia a dia. Então, raramente você tem a sorte que você teve, não na primeira, mas na segunda ida, foi 6 meses depois, viu, cara? De encontrar um médico que tenha alguma qualificação e uma habilitação em oncologia pediátrica. Porque, assim, quando você pensa em câncer, você pensa em uma série de coisas. Pensa em morte, pensa em tratamento, pensa em vida, mas a gente também pensa em pesquisa. A gente queria trabalhar com uma coisa chamada advocacy da causa, né? No caso, então, hoje você quase que é um advocacy, né, para a causa. Você defende a causa, você conhece a causa e você vai usar o seu talento, a sua juventude, a sua saúde, a sua força, esse meio digital todo para fazer uma advocacy à causa, né? Então, uma das coisas que a gente também fala é em pesquisa, nos cursos das universidades que tem a área da saúde, que tem oncologia lá dentro. E que na oncologia, que tem oncologia pediátrica. Então, até um tempo atrás, no curso de medicina nacional, tinha 40 horas para oncologia. Então, quem dera para oncologia pediátrica. Então, os médicos não são qualificados para uma identificação precoce de um câncer na criança. Percebe quão é importante a educação, quanto a gente bate nisso e é importante. A educação cura. Isso. Então, na verdade, assim, né? Esse tempo entre algum sintoma e um diagnóstico efetivo, se você tem vamos dizer assim, até o azar, né, ou a infelicidade de estar em um médico que não tem essa visão sistêmica da criança e consiga identificar uns sintomas, porque como eles são parecidos com o do dia a dia, é febre alta que nunca passa, é uma palidez inesperado, uma perda de peso inesperado, caroço que não dói. Eu acho que os seus 23 caroços não doía. Né? Não. Vômito constante, enfim, vários outros, né? Que inclusive eu vou cobrar de você, que nós vamos entrar no Setembro Dourado, que é o mês nacional de combate ao câncer infantil. Então, que você use os seus canais para isso, tá? Então, com certeza. Muitas pessoas pensam assim, setembro, por exemplo, assim, amarelo, que é do suicídio. Gente, extremamente importante. Tem jovens se suicidando. Ainda mais depois da pandemia, doido. Mas é o mês, então, do foco na prevenção ao câncer infantil. Bom, então, e outra coisa que você falou que tocou o meu coração é o quê? Que você encontrou na pessoa desse doutor Gustavo essa leveza de conduzir. Então, sobretudo, quem dera se todos os médicos tivessem essa leveza diante de uma gravidade, porque não é só aquela coisa assim, ó, tum, 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 tum. Ele tem que, sobretudo, saber levar duas coisas importantes, a esperança e o amor. Né, a esperança e o amor, e foi isso que ele colocou em você, quando ele disse, não, né, Sim. Calma que vai dar, né, então, que bom também se os médicos tivesse uma vivência, né, seja pelo coach, né, que seja no sentido da humanização, dele perceber que ali do outro lado existe uma alma humana, uma alma humana que tem todas as suas mazelas, os seus limites, as suas crenças, enfim, tá? Você falou também
da questão de prazo. A gente tem a lei dos 60 dias, né? E que às vezes ela não se cumpre, porque algumas patologias aí no câncer, então, alguns tipos de câncer, o fluxo de tratamento não é tão já acentuado, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de útero, de próstata, que dada a maior, no caso, incidência, também existe um tratamento um pouco mais potencializado e é mais fácil ter vagas do que, às vezes, algum câncer extremamente inespecífico, como um linfoma de Hodgkin e coisas assim. E no caso de uma identificação precoce de um câncer infantil, a gente tem o Boldrini aqui perto, que é um hospital de referência, que faz coisas maravilhosas. Você não foi para o Boldrini, de certo, na época, porque você já era tinha uma ideia, né? Já não era um adolescente, exatamente. E quando a gente fala assim, né, do câncer, né, a pessoa já atrela isso à morte, né? E se você me perguntasse, que você não me perguntou, mas eu vou falar o que a rede feminina faz, eu diria para você. Essa era a próxima pergunta. Quando a gente estava ouvindo um pouco da sua história, né, um pouco antes aqui da gente começar, você falou de angústia, você falou de disfunção financeira, você falou do apoio da família, você falou de perda de emprego. A minha filha tinha 1 ano. Isso, você falou de perda de emprego do seu pai. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, Carla. Você a gente ficou devendo um absurdo. Eu fiquei devendo um valor assim astronômico para mim na época. Você falou de dívida, você falou de questões jurídicas, de lesões jurídicas, que seu pai foi lesado por uma série de coisas, enfim, né? Você falou dessa importância, dessa força da família. Então, o que é que a rede feminina faz? Ela tenta, na medida do possível, com a ajuda de toda a população que acredita, que doa um dinheiro, enfim, levar essa esperança e não olhar para a doença do câncer, porque a doença é um problema do Estado. Sim. E a gente, como atua como garantia de direito, a gente cobra isso do Estado. E temos que cobrar, é um absurdo. A gente cuida de quem? Da pessoa, do seu entorno. A gente cuida, por exemplo, no caso, né, o tema aqui é a criança. Da criança, a gente cuida do irmão que fica em casa, do irmão mais novo que não compreende essa ausência da mãe, essa ausência do pai. Okay? A gente acolhe a família em suas necessidades básicas de todas as formas, porque o pai precisa trabalhar para poder manter, né, a casa, ou, né? A gente trabalha muitas vezes nessa união de novo familiar, porque pais vão embora, mães vão embora diante de uma jornada dessa. É um negócio absurdo, né? A gente atua, por exemplo, no apoio emocional, que é extremamente importante, para que todo mundo seja o protagonista, desculpa, da situação, porque no seu caso, por mais que você tenha tido apoio do seu pai, da sua esposa, da sua mãe e tal, mas você teve que dizer assim, não, isso é comigo, não me pertence. Na hora que você já disse, isso não me pertence, eu vou atrás, você já tomou a rédea para si. Sim. E aí você foi, né? Então, às vezes a gente trabalha numa linha, numa força quase que contrária com alguns pacientes que ainda fumam, que ainda bebem, que não dorme, que não come na hora certa, não come, às vezes, a suplementação que a gente dá. Para ele fazer o processo para que ele melhore mais rápido. Isso. E às vezes aquilo vai ser o determinante dele ser curado ou não, né? Naquela questão. Com certeza, absoluta. Assim, o papel do paciente, não vou dizer, Gabriel, não é em todos os casos. Não vou dizer assim, ó, a sua vozinha lá de 89 anos, Poxa vida, né? O seu filhinho de 6 meses que não entende de nada, mas uma pessoa adulta que tenha raciocínio para várias outras coisas, que tem uma condição de interpretação, né? E só para concluir um gancho também naquilo que você falou, nossa, às vezes leva muito tempo, olha, tem gente que fica lá na fila. Então, assim, é verdade, Gabriel, isso é fato. Só que tem uma questão importante antes, é a prevenção. Sim. É o diagnóstico precoce. Então, se você
mesmo mesmo sendo de SUS, você tendo um vínculo com o seu postinho, se você ir a cada 6 meses, 1 ano, se você está bem, mesmo que as consultas demorem, os exames demorem, você sempre ali, follow-upando o seu postinho e tudo mais, as coisas vão acontecendo e você vai fazendo exercício físico, comendo direito, dormindo direito, mantendo uma mente mais equilibrada, saudável, você vai fazendo a sua parte. Agora você não faz nada disso. Absolutamente nada disso. Porque cada um de nós tem as nossas bagagens, né? A gente traz. Você não faz nada disso. Aí você começa a passar mal. Dá sorte de, sei lá, em 15, 20 dias, um mês, você cair na mão de um médico que vai saber dizer o que você tem, ou muito perto daquilo que você tem. Aí, pá, é um câncer. Aí você vai querer, no dia seguinte, ser inserido dentro de um processo gigante de uma saúde que é pública nacional. Sim. É desafiador. Sim. Tá? Então, assim, o quanto de você, até para aqueles que estão na fila, quanto que você fez antes de prevenção? De prevenção. Então, fica aqui uma chamadinha para as pessoas puxão de orelha, pessoal. Preste atenção. Todo dia fazer alguma coisa em prol da saúde. Isso não é só com o câncer, não. É qualquer tipo de doença. Você tem todos os dias para se prevenir. Isso. Todos os dias para cuidar de você. É um negócio que eu sempre falo aqui, Carla, que é assim, você tá me vendo aqui. Eu passei por um negócio horrível, mas a escolha sempre foi minha. Eu escolhi melhorar, eu escolhi ser 1% melhor todos os dias, que no final do ano eu fui 365% melhor, ok? Então é você que escolhe. A Carla tá aqui te dando um puxãozinho de orelha, porque é importante mesmo dar esse puxão de orelha. E a gente também está aqui como pessoas que informam para dar um puxão de orelha em todos os governos que passaram por esse Brasil. Viu? E todos. E o importante também é... Tá um pouquinho melhor? Tá um pouquinho melhor. E o importante também é dizer o seguinte, ele, com toda essa autoconfiança, também erra, também comete deslizes. Com certeza, como todos qualquer nós pessoa. somos seres humanos. A diferença é... O que é que eu tenho que pensar para melhorar a mim mesmo? A diferença é o que é que eu posso fazer para me melhorar ou para melhorar o ambiente que eu estou vivendo. Essa é a diferença. E porque assim, eu falo isso é muito importante falar. Só se for criança, tá? Se for criança, isso não entra no caso. Mas normalmente a culpa... 50% é nossa. De quase tudo que a gente for fazer. Eu vou mais Na verdade, eu 70, complementaria 80%. Com uma questão científica. O câncer na criança, ele é 90% do tipo hematológico. Você falou isso pra mim, isso que eu ia perguntar. Exatamente. O que isso quer dizer? Fala pra mim. E 10% do, portuguesa é isso, cara. Do tipo tumor. Certo. Tá? Então, por isso que a maioria das crianças tem leucemia. Entendi. Não tem um câncer tumoral. Entendi. No adulto, é o contrário. É a maior porcentagem de câncer de origem tumoral. Entendi. E 10% do tipo hematológico, sanguíneo. Entendi. Raramente você encontra uma pessoa adulta com uma leucemia. E o que se justifica essa porcentagem muito grande de câncer no adulto de origem tumoral? É os hábitos, o estilo de vida que tem. O padrão de alimentação. Tá vendo como faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Aí entra o que a doutora Cláudia falou para mim no dia que a gente estava lá. Ela falou assim, olha, o próprio corpo do seu filho é que produziu isso. Tá respondendo a situação, porque eu também vivi, isso. Tá? 20, 18, 20, até 21, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver, eu quero... E não dormia, comia mal, entendeu? Isso que você tá falando. Mas agora a pergunta é... Mas hoje tem muito mais informação para isso. Sim. Tanto é que nós estamos trazendo a Carla aqui para falar sobre isso. E eu quero saber uma outra coisa. Quantas crianças hoje você, o projeto, auxilia, Carla? E como a gente pode ajudar para... Eu sei como eu posso ajudar. Já estamos ajudando. Com certeza. Mas eu quero que você fale pro pessoal, porque a gente vai colocar aqui também, tá, Vi? A gente vai colocar, ela vai mandar os dados aqui, a gente vai colocar. Vocês já estão vendo aqui na tela aqui agora, né? Ela já mandou, desculpa. Ela tá vendo aqui os dados aqui
para vocês verem como ajudar esse projeto. Mas fala um pouquinho, quantas crianças são, se são só crianças hoje, se também tem um auxílio emocional, porque você falou sobre isso, que isso é muito importante também. Na verdade, assim, a Rede Feminina já existe há 50 anos em Santa Bárbara, 50 anos em Santa Bárbara. Essa questão do nome ser Rede Feminina significa que é uma rede feminina que está na gestão, fazendo advocacy para a causa. Sim. Mas os assistidos são homens, mulheres e crianças, Sim. com todos os tipos de câncer e todos os estágios da doença. No caso das crianças, hoje nós temos 29 que estão passando pela jornada, né? Mas só que a gente olha para a família, então são 48 crianças, porque a gente também acolhe os irmãos, tá? Entendi. 48. E a gente oferece o transporte diário para o Boldrini, o porta a porta, pegando na casa, levando no Boldrini e vice-versa. A gente tem um apoio emocional, né, com os pais, as mães, o cuidador, porque nem sempre quem cuida são os pais, né, no caso direto. O acompanhamento nutricional, porque a gente tem crianças obesas. A pandemia, todo mundo ficou muito gordinho, né? E a gente está tentando trazê-los para no caso, equilíbrio, que é a palavra, né? E alguns até por pedido do próprio Boldrini. Olha, pode dar, né, uma força para essa criança, porque aqui... Enfim, né, às vezes a gente não consegue dar uma continuidade longa para a criança, né? Todo o apoio social também, alguns até jurídico e psicopedagogo, porque a criança, às vezes, dependendo da idade que ela está, o ano que ela está, no caso na escolar, ela tem perdas intelectuais, né? Ela tem... ela perde o convívio. Então, felizmente ou infelizmente, teve uma pandemia que as crianças não foram mesmo na escola. Então, infelizmente, já perderam a questão intelectual. Mas, felizmente, essas não perderam tanto, porque, no geral, as Sim. crianças todas perderam, né? Mas a gente tem esse suporte porque a recondução escolar, né? A volta ao convívio escolar, isso traz... consequências, né? Às vezes um isolamento social, né? Uma dificuldade de interação. Então, a gente tem um apoio emocional com o psicopedagogo para dar um up nessa para que a criança possa se adequar novamente àquele mundo que ela deixou de às vezes 1, 2, 3 anos. Isso, então quanto mais nova a criança, é mais fácil isso, mas adolescente, tipo assim, ó, dos 12 até uns 17, a jornada é mais difícil, porque tem aquelas coisas assim, ó, ele faz e eu não posso fazer, né? Ele corre, eu não posso correr, ele vai nas baladas, eu não posso ir, alguns meus amigos beijam na boca, eu não posso beijar, então é uma questão desafiadora, e ali se a gente não tem um atendimento assim integral e sistêmico mesmo, às vezes, a gente já teve casos que a gente perdeu os meninos para droga ilícita, né? Tentamos resgatar, foi bem difícil, enfim, um a gente conseguiu, o outro não, enfim. Então essa fase é uma fase desafiadora, porque os pais... Eles não têm todas as estruturas do mundo, né? Com certeza. Que nem você mesmo, ou que tem no caso, uma estrutura, é uma pessoa inteligente, discernida, né? Mas quando é o seu filho, então, além de uma estrutura emocional, de atenção, cuidado, descobre coisa com o seu filho mais velho que ficou em casa, Sim. que ficou sozinho, com o seu filho mais novo, é muito complicado. Então, a gente acolhe a família. A gente faz um trabalho integral e sistêmico com a família. É fantástico. Exato. E para a gente, né? A gente acabou de sair agora da campanha Mac Dia Feliz. Sim. Agradeço, aproveito esse espaço para agradecer a todas as pessoas que há 20 que a gente filmou lá, tá? Que há 25 anos ajuda a gente nessa campanha. Então, estou bem cansada hoje, né? Mas ainda tenho uns... Ela nem viu a nossa equipe lá filmando. Mas eu vou ter ainda uns dias de trabalho, mas a força da comunidade e esse olhar para a comunidade é bastante importante, né? Carla, eu choraria, assim, ó, eu tô escutando você falar, na hora que você falou 29 crianças. Gente... É difícil, sabe? Aí eu volto no que você pode falar para esses jovens hoje, não é só jovem, mas tem criança com 12, com 11, com 10, pegando gente vendendo essa porcaria de menor, que a gente sabe que acontece, né? E fumando, e soltando fumaça, não é droga, sabe?
Gente, por favor, a Carla vai falar para vocês agora como isso é difícil, como que ela tá vendo, ela tá perto disso daí. São 29 pessoas 29 crianças e famílias sendo tratadas juntos e você estragando sua vida com uma vida perfeita, sabe? Carla, fala um pouquinho sobre isso. Deixa essa mensagem para esse pessoal, porque assim, eu queria conscientizar essa galera também, Na sabe? verdade, Gabriel, não é talvez dizer o que eles estejam fazendo para não construir saúde, mas o que é que eles não estão fazendo. Essa que é a questão, porque o que eles estão fazendo, eles já têm a consciência. Né? É o que eles não estão fazendo. Então, será que eles estão dormindo direito? Estão comendo comidas caseiras, aquela comida da panela da mãe caseira? Será que eles estão evitando agrotóxicos? Hoje tem, sabe, por exemplo, assim, aplicativo que você baixa e chega no supermercado e ver, né? E olha rótulo para ver se aquilo tem um monte de corante, um monte de ácido, né? O que é que eles estão fazendo, eu diria até mais, para eles buscarem conhecimento, aprendizado, estudando, aproveitando o tempo para fortalecer o pilar intelectual, porque senão um dia eles vão ser alguém que não vão se sentir importante, não vão se sentir útil para a sociedade, se sentir útil para a família, para a namorada, para os amigos, vai entrar possivelmente em um isolamento social e vai gerar químicas, sabe, negativas para eles mesmos, né? Então a gente tá falando de câncer, mas existem outros males também nessa juventude toda, né? E aí volta na questão do equilíbrio, né? Isso, exercício físico. Quem não sabe, quem nunca ouviu dizer que isso é, sabe, importante para que o próprio corpo gere os seus hormônios naturais, né? Nós somos herdeiros de um pai perfeito, de um Deus perfeito, que deixou tudo isso pronto para a gente se descobrir, né? Então, na verdade, assim, é dizer para esses jovens, assim, para buscarem informação daquilo que eles não fazem. Porque daquilo que eles fazem, né? E lembrando, né, que tudo na vida é uma questão de ação e reação, né? Tudo que você fizer, tudo que você plantar, então, o nosso trabalho é trabalhar fortemente na prevenção, trabalhar na conscientização, né? E é isso. Então, para a gente finalizar, Carla, como que eu ajudo? Agora eu quero você falando, como que eu ajudo essa causa? Bom, você já está ajudando muito, que é criando esse canal de comunicação com as pessoas. Você pode, no caso, me ajudar agora no Setembro Dourado a divulgar também sobre sinais e sintomas. As pessoas podem ajudar a gente através de doações financeiras, né? De um mínimo gesto, compartilhando lá o nosso Instagram. Rede Feminina SBO, doando roupas para as nossas crianças. Outubro está aí, fazer uma campanha para a gente doar coisas alegres para eles, seja brinquedo. Doce a gente não apoia muito, né? Tá? Não, doce não. Doce não faz, mas um brinquedo, uma roupa, um jogo, né, interessante, que possa até brincar com a família. De repente, no caso, apoiador que queira ajudar a gente no combustível mensal, que é em torno de R$2.000. Olha, eu quero fazer parte do padrinho de 5 padrinhos doando aí R$300. Eu mando a fatura todo mês. Nós fizemos um sorteio ontem, R$600, que foi o sorteio do mês dos pais. Vou convocar todos os nossos amigos e parceiros. Nós vamos fazer um levantamento, né? E a gente vai tentar levantar o mesmo valor ou mais, eu quero mais, para a gente fazer uma doação para ajudar pelo podcast, para ajudar vocês. Bacana, tá? No Setembro Dourado então, seria muito bem-vindo. A nossa promoção de setembro, gente, para quem curtir, para quem compartilhar, vai ser baseado, hoje é dia 1 de setembro. Quem vai ganhar é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Só quem vai ganhar vai ser eles aqui com esse projeto incrível. E convido vocês a conhecer um pouquinho mais, né? E se alguém quiser conhecer a Rede Feminina de Combate ao Câncer? Nós estamos de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, ali na Rua Santa Cruz 420, bem atrás do Pronto-Socorro Edson Mando, no Hospital Santa Bárbara, né? Nós temos o nosso espaço de bazar, brechó e de capacitação para geração de rendas das famílias,
que fica ali na rua Pedro Alves Cabral 346, da meio-dia 5. Nós temos uma lojinha feita que ali a gente vende os artesanatos feitos pelas nossas pacientes, nossas famílias, ali no box 1 do Terminal Central, quase em frente ali do supermercado Balan. Tudo bem falar do Balan? Não tem problema. Okay. Ali, né? Então, mas liga pra gente, marca, a gente está à disposição. Vocês estão vendo aí, tá, gente? E uma coisa importante também, desculpa te cortar, importante. Se alguém tiver assistindo a gente, tiver uma empresa, uma escolinha, uma pastoral, né, que queira que eu vá lá especificamente para falar sobre sinais e sintomas, eu irei com muito amor falar para uma pessoa, para 10, para 100, para 1000, para 1 milhão, tá? Certo. Sobre sinais, para capacitar também os pais, Gabriel, a eles terem um olhar para o filho. Muitas crianças vão para a creche cedo e voltam à tarde, as mães às vezes nem dão banho, não vê o filho pelado, né? Para ver se ele tem um caroço, uma mancha roxa, ou algum dos sintomas, né? Então é importante também falar para mães, né? Para creches, enfim. Então fica aí o convite, quem quiser chamar a Rede Feminina no Setembro Dourado, para a gente estar falando sobre sinais e sintomas para a população que frequente aquele espaço. Beleza, Carla. Obrigado, viu? Obrigado, Carla. A gente precisa... esse mês inteiro vocês vão ver no podcast, no grupo Help Story. Ela vai me mandar algumas informações, a gente vai estar sempre repostando lá, tá? E a promoção convida vocês a nos ajudar, a curtir, compartilhar, para a gente poder fazer isso acontecer. E também no final do mês de setembro, no último dia, a gente poder estar fazendo uma baita doação, tanto nós aqui, né? Eu me comprometo também a te ajudar, como vocês que estão nos assistindo. E, cara, foi sensacional e eu consegui não chorar. Gabriel, posso falar mais uma coisinha rapidão? Claro. Sim, se despeça também. Tá, então eu agradeço por essa oportunidade, viu? E conte comigo sempre. E que a sua história sirva de exemplo para muitos pais que estão nessa jornada para ter esperança, viu? Amém. Com certeza. E que a sua jornada sirva para que as pessoas que tiveram qualquer experiência na vida que não foi tão boa, mas teve um bom resultado, que ela não deixe que o outro tão próximo passe pelas mesmas dificuldades, né? E eu também queria então doar para essas pessoas, né, sortear aqui 10 livros também de coach. Eu posso? Pode. É Coach A Hora da Virada, ok? Trago aqui, você sorteia. Perfeito. E a gente também no Outubro Rosa já vai entrar, então as empresas que queiram participar com a gente, né, fazendo ações de conscientização também em suas empresas, pode contar. O pinzinho da campanha que a gente também vende para que potencialize a visibilidade da campanha. Você pode me trazer 2, tá? Tá, vou trazer 2. Enfim, gente, mas é isso. Nunca deixe, Gabriel, nunca deixe essa chama do amor e da esperança se apagar em você. Viu? Pode deixar. Nunca Show deixe. de bola? Show. Falamos com a Carla Eliana Bueno. Ela é gestora hoje da Rede Feminina do Combate ao Câncer, aqui dentro do nosso podcast Empresário em Foco. Gabriel, um abraço. Valeu, Ronaldo. Obrigado, Carla. Foi sensacional. Obrigado, Vi. Você é demais, cara. Valeu. Tamo junto. Gente, espero que quem estiver assistindo aprenda algo, absorva algo muito bom para vocês. E quem estiver passando por isso e estiver nos vendo, eu desejo do fundo do meu coração que você seja curado, tá bom? Valeu, Amém. Um abraço. Isso aí, abraço. Gente, nós estamos finalizando esse programa e eu quero deixar aqui só uma sensação que às vezes a gente passa tanta coisa ruim, né? Mas num momento tão difícil você precisa ter a cabeça fria, né? Ter equilíbrio, como eles falaram, principalmente para passar informações. A doutora virou para mim e falou: pai, a gente vai fazer isso, porque seu filho tem isso. A importância da fé, gente, de acreditar num Deus vivo. Eu disse para ela assim: doutora, Deus criou a senhora, deu toda a sabedoria para a senhora, e eu tenho certeza que Deus vai usar a senhora para curar meu filho.
Então manda bala. Boa tarde, boa noite, um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Estou aqui por mais uns 50 anos, eu acho. Se Deus quiser. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.